É como trazer um martelo para matar uma mosca. Mas os ataques do B-2 do ano passado contra alvos Houthi foram para enviar uma mensagem não só aos Houthis, mas ao mundo. Esta é a verdade sobre como os bombardeiros B-2 Spirit devastaram os piratas Houthi. Em 17 de outubro de 2024, 2 bombardeiros furtivos B-2 Spirit alcançam neste momento a costa do Iêmen. Não se sabe se os bombardeiros partiram de sua base no Missouri ou se decolaram do aeródromo bem mais próximo em Diego Garcia, no Oceano Índico. Em um único voo, um B-2 pode decolar de sua base no sul dos Estados Unidos e chegar até a Ásia, ou cruzar o Atlântico e entrar no espaço aéreo europeu. Mas para realmente alcançá-lo, os Estados Unidos da América operam a maior frota mundial de aviões-tanque. Esses grandes aviões são implantados globalmente. Embora o B-2 seja o bombardeiro operacional mais furtivo do mundo, seus escoltas de tanques aéreos definitivamente não são. Por isso, o planejamento da missão sempre considera o reabastecimento. De nada adianta enviar a aeronave mais furtiva do mundo para território inimigo se o adversário pode rastrear os tanques de reabastecimento na rota e descobrir a origem do bombardeiro. Portanto, é provável que os B-2 tenham decolado de Diego Garcia naquele dia, de onde, com um único tanque de combustível, conseguiriam chegar ao Iêmen, entregar a carga e retornar. Por outro lado, dado o ambiente de baixa ameaça que o Iêmen controlado pelos Houthi representa, os B-2 podem não ter se preocupado em revelar sua abordagem. Os Houthi e seus mestres no Irã não possuem capacidade de vigilância global para rastrear tanques aéreos que indicam a aproximação de bombardeiros furtivos. Mas os chineses têm e possuem todas as razões para se preocupar. Afinal, o que poderia ser mais satisfatório do que assistir a um bombardeiro furtivo americano, o próprio símbolo do poder americano, ser derrubado em chamas por um grupo terrorista regional? Enquanto os B-2 adentram o espaço aéreo iemenita, a questão é o que os Houthis podem fazer a respeito. No papel, os rebeldes Houthis operam um sistema de defesa aérea que cobre todo o seu território controlado. Na verdade, o sistema é em grande parte antigo, irregular e vem sofrendo desgaste pelos ataques aéreos da Arábia Saudita há muito tempo. Mas não é motivo para acomodação. Como o mundo aprendeu em 1999, durante o bombardeio da OTAN na Iugoslávia, uma unidade de defesa aérea do exército iugoslavo emboscou e abateu um avião de ataque furtivo F-117 Nighthawk. E para piorar o constrangimento, fizeram isso com um sistema de mísseis de 30 anos. A derrubada do F-117, a primeira de uma aeronave furtiva, foi possível devido à simples complacência. Os soldados do exército iugoslavo descobriram que a infame aeronave furtiva usava as mesmas rotas de voo repetidamente, possibilitando emboscá-la. No entanto, o que muitas vezes não é relatado sobre este incidente é como o exército iugoslavo usou radares de banda baixa para rastrear inteligentemente o F-117, ensinando a Força Aérea dos Estados Unidos da América a nunca subestimar um oponente, não importa o quão superado. Mas os Houthis não terão a mesma chance que os soldados iugoslavos. O B-2 é uma aeronave muito mais furtiva, com design moderno e sem cauda vertical. Além disso, o F-117 não usava contramedidas eletrônicas e tinha acabado de aumentar muito sua seção transversal de radar com os poços de roda abertos. Os B-2 voam suave e discretamente, com mínimas chances de detecção pelos Houthis. As aeronaves têm alvos distintos, mas perfil idêntico. Os alvos são depósitos subterrâneos profundos que abrigam desde motores de foguetes até mísseis antinavio e de defesa aérea operacionais. O Irã tem fornecido secretamente tecnologia avançada aos Houthis por anos. Apesar de não haver reconhecimento público, é bem conhecido que a campanha Houthi contra o tráfego no Mar Vermelho foi oficialmente sancionada e financiada pelo Irã. O ataque é um aviso aos mestres dos Houthis. Segundo o ex-secretário de Defesa Andrew Lloyd Austin, os B-2 enviam uma mensagem clara de que os Estados Unidos da América têm capacidades de ataque global para agir contra esses alvos quando necessário, a qualquer hora e lugar. Porém, o Irã acredita que a ameaça é mais intimidação do que ação, pois os alvos perseguidos pelos B-2 são extremamente difíceis de eliminar. Houthis e iranianos utilizam instalações subterrâneas profundas. O Irã é infame pelo uso de bases militares subterrâneas.
Eles abrigam desde mísseis funcionais até aeronaves prontas para taxiar em pistas, permanecendo fora do alcance de armas inimigas. As maiores dessas instalações, conhecidas como cidades de mísseis, são tão grandes que o pessoal precisa usar veículos para se locomover em seu interior. Em uma série de vídeos direcionados aos Estados Unidos da América, o Irã revelou várias instalações repletas de milhares de diferentes sistemas de armas, como mísseis balísticos de longo, médio e curto alcance, muitos deles capazes de serem equipados com ogivas químicas, biológicas ou nucleares. Acredita-se que algumas dessas instalações sejam capazes de lançar ataques e rearmar tudo a partir de silos completamente subterrâneos, o que significa que não há local de lançamento de mísseis para expor ao ataque inimigo. Israel, Arábia Saudita e Jordânia ressaltaram a ameaça do arsenal de mísseis do Irã. A tensão aumenta com o ultimato de 2 meses dado pela nova administração da Casa Branca para que o Irã desmantele seus programas nucleares e de mísseis. Ao divulgar mais vídeos de suas cidades de mísseis subterrâneas, o Irã deixou claro seu desafio. O ataque aos alvos Houthi é apenas um prelúdio do que está por vir em uma escala muito maior. Vídeos de propaganda divulgados pelo Irã parecem revelar vulnerabilidades de segurança críticas nas cidades de mísseis subterrâneas do país. Quando os bombardeiros B-2 se aproximam dos alvos Houthi, estão prestes a revelar o resultado dessas falhas. Não se sabe ao certo qual arma os B-2 estão transportando, mas apenas 2 opções são possíveis. A primeira é a Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator. A arma faz exatamente o que diz na caixa. É massiva e penetra até 200 pés de concreto. Com 20 pés de comprimento e pesando 14 toneladas, somente o bombardeiro Stealth B-2 pode carregar a arma, apesar dos testes iniciais envolverem a aeronave B-52. Hoje, o Spirit é a única plataforma que pode entregar esses monstros destruidores de bunkers para alvos hostis. O Guided Bomb Unit 57 foi desenvolvido no final dos anos 2000 e, uma vez entregue, recebeu um extra de 82 milhões em financiamento para aumentar dramaticamente seu poder de penetração para alvos profundamente enterrados. O GBU-57, projetado para destruir bunkers de comando e infraestrutura subterrânea inimiga, teve apenas 2 alvos: as instalações nucleares do Irã e da Coreia do Norte. Enterrado sob toneladas de rocha, o Guided Bomb Unit 57 é a única maneira, além de um ataque nuclear, de destruir essas instalações de uma vez por todas. Os Estados Unidos da América demoraram para adotar armas destruidoras de bunkers, com as primeiras sendo criadas para alvos alemães fortificados na Segunda Guerra Mundial. Os britânicos descobriram como criar bombas que penetravam fundo no solo antes de explodir, usadas contra abrigos de submarinos que a Força Aérea dos Estados Unidos da América bombardeou por semanas com pouco efeito. Em apenas algumas incursões, as novas bombas britânicas tiveram sucesso, onde milhares de toneladas de bombas americanas falharam. Embora lentos na adoção, os Estados Unidos da América rapidamente se destacaram na tecnologia de destruição de bunkers. Em 1991, durante a Guerra do Golfo, os Estados Unidos da América identificaram a necessidade de atacar bunkers iraquianos profundamente enterrados. Eles desenvolveram o GBU-28 com mais de 4.000 libras, cuja ogiva pesava apenas 306 kg. A maior parte do peso da bomba concentrava-se no corpo, utilizando um truque físico para garantir a penetração profunda no solo e eliminar qualquer coisa enterrada. Os modernos destruidores de bunkers dependem mais da energia cinética do que do impacto explosivo. Para conseguir isso, eles aumentam o peso da bomba, aumentando assim a quantidade de energia que ela acumulará à medida que cai, ou aumentando sua velocidade. Ocasionalmente, são usados em combinação, bombas muito pesadas lançadas de altitudes extremas, equipadas com motor de foguete, que entra em ação instantes antes do impacto para adicionar um enorme impulso de velocidade. Essas bombas podem atingir o solo a velocidades muito superiores às supersônicas, prejudicando gravemente a audição de qualquer pessoa próxima. As primeiras bombas usavam aço no nariz e um corpo muito estreito.
Isso concentrava a energia da bomba caindo em um ponto menor, dando-lhe um poder de penetração muito maior. As bombas modernas utilizam urânio empobrecido devido à sua incrível densidade e dureza, e em seguida aumentam essa resistência ao ligá-lo com titânio ou tungstênio. O resultado é uma bomba capaz de sobreviver penetrando dezenas de metros de terra, granito ou concreto. O urânio irá inflamar quando atingir mais de 1.100 graus Fahrenheit, à medida que os explosivos são acionados, intensificando os efeitos destrutivos da bomba. As ligas tentam ser mais leves, o que funciona tanto a favor quanto contra uma bomba de penetração de bunker. Isso permite que mais explosivos sejam embalados na bomba, mas os explosivos não são tão pesados quanto o material real do qual as bombas são construídas. Surpreendentemente, na destruição de bunkers, a carga explosiva total é uma consideração menor do que o esperado. É mais importante penetrar profundamente na terra do que causar uma grande explosão. Ou melhor, é mais importante perfurar profundamente no local certo. Logo você entenderá o motivo. A vantagem das ligas leves é que, apesar da bomba ser mais leve, permite que uma aeronave transporte mais bombas. Para o Guided Bomb Unit 57, no entanto, isso não é uma grande preocupação. A bomba é tão grande que o B-2 só consegue carregar 2 no total, uma em cada compartimento. Isso porque o Guided Bomb Unit 57 não é para destruir um bunker. É para aniquilar completamente grandes extensões de infraestrutura subterrânea. A maior revolução na destruição de bunkers veio com os fusíveis computadorizados de alta tecnologia. Esses fusíveis podem ser programados para detonar a carga explosiva da bomba exatamente no momento certo. Uma bomba pode ser configurada para medir a profundidade de penetração na terra antes de explodir. Ou, como vimos as forças de defesa israelenses usarem durante a guerra em Gaza, certas bombas podem contar os andares de um prédio que penetram e explodir em um andar específico. Bunker busters particularmente sofisticados, como os desencadeados pelas Forças de Defesa de Israel em alvos do Hezbollah, podem até atingir bunkers enterrados bem no meio de uma cidade com forte presença civil. Em um ataque, o Forças de Defesa de Israel lançou 2 bunker busters em sequência. A primeira se enterrou no chão sob uma rua movimentada e então explodiu, criando uma pequena cratera na superfície. A segunda bomba então perfurou o solo, agora solto, para cavar ainda mais fundo e destruir o bunker de comando do Hezbollah enterrado abaixo. Escolher quando detonar pode aumentar muito o poder de uma munição bunker buster. Embora possa parecer contraintuitivo, é melhor que a bunker buster exploda perto de um alvo, mas não diretamente nele. Uma bomba moderna será programada para explodir acima de uma estrutura profundamente enterrada, resultando em ondas de choque sísmicas que colapsam a estrutura de dentro para fora. Em vez de tentar derrotar o reforço de concreto usado como armadura, essa estratégia o transforma em uma vulnerabilidade, pois centenas de toneladas de concreto pressionam repentinamente uma estrutura de suporte enfraquecida, abalada por uma explosão próxima. É assim que os B-2 alcançaram a máxima destruição ao lançarem suas cargas sobre os alvos Houthi. Os ataques conseguiram desativar um número classificado de locais de armas, todos eles profundamente subterrâneos. Mas a missão de excesso de força enviou uma mensagem importante para os apoiadores dos Houthis. Irã, suas instalações militares subterrâneas não estão a salvo de ataques. Nós poderemos e iremos alcançá-los também. Como os militares americanos sabem a localização e profundidade de uma instalação subterrânea? Para responder a essa pergunta urgente, os Estados Unidos da América usam diversas técnicas de coleta de inteligência. O primeiro e mais óbvio é a utilização de radar de penetração no solo, seja voando em um avião acima ou estacionado no satélite em órbita. Com um radar de penetração no solo, quanto mais próximo do solo, melhores os resultados. Cientistas já utilizaram radares de penetração no solo aéreos para mapear com sucesso grandes formações naturais subterrâneas e descobrir cidades antigas perdidas na selva ou nas areias do deserto. O problema de colocar o Ground Penetrating Radar em órbita é que a distância implica em uma resolução de varredura de radar muito menor, o que pode não ser um problema na detecção de estruturas muito grandes como bases militares. A atenuação do sinal pela interação com a atmosfera também é um problema técnico a ser superado.
Com o maior orçamento de defesa do mundo, há razões para crer que a inteligência dos Estados Unidos da América provavelmente progrediu nesta área problemática. Porém, aeronaves furtivas podem ter sido usadas para investigar possíveis locais suspeitos no Irã. Os Estados Unidos da América foram flagrados operando drones furtivos no espaço aéreo iraniano para coletar informações sobre grandes instalações subterrâneas. Sabe-se que os Estados Unidos da América têm trabalhado em gradiometria de gravidade e eletromagnética para detectar instalações subterrâneas. O primeiro mede alterações sutis no campo gravitacional terrestre, revelando estruturas subterrâneas. O último mede mudanças no campo magnético da Terra devido a estruturas metálicas ou variações na condutividade do solo. Uma base grande forneceria indicações suficientes para ambos os sensores. A questão é, quão perto um ativo de inteligência precisa estar para realizar uma varredura? O radar de abertura sintética também é útil na detecção de estruturas subterrâneas. O Exército dos Estados Unidos da América busca desenvolver tecnologias para obter detalhes precisos de objetos submersos profundos usando poucas passagens de um dispositivo Synthetic Aperture Radar. Um computador mede os ecos de radar produzidos para gerar imagens detalhadas de um trecho de terreno. Mesmo estruturas subterrâneas profundas podem afetar sutilmente a superfície, alterando a vegetação e provocando retração do solo, a menos que os construtores sejam extremamente cuidadosos. Mesmo o menor afundamento pode ser medido com resolução suficiente para indicar a presença de uma estrutura subterrânea, quando outras técnicas podem ser usadas para estimar a profundidade. E então temos a boa e velha inteligência humana. Historicamente, pessoas adoram se gabar sobre o trabalho e um rosto bonito ou uma garrafa de álcool revelou até os segredos mais bem guardados. Em um país insatisfeito com seu governo e economicamente empobrecido como o Irã, há muitas oportunidades para os serviços de inteligência infiltrarem profundamente nos setores militares, governamentais e nos contratados civis usados para construir essas instalações. Nenhuma tecnologia sofisticada é necessária, apenas 1 ou 2 subornos e todos os detalhes que você poderia querer para realizar uma missão de ataque poderiam ser seus. Os ataques Houthi foram um enorme sucesso. Seus alvos eram levemente defendidos e provavelmente incapazes de se defender das ameaças de alta tecnologia dos bombardeiros B-2, mesmo em seu melhor dia. A destruição das instalações subterrâneas alertou fortemente o Irã. Embora Teherã pareça tolamente confiante em suas habilidades ou saiba algo desconhecido pelos Estados Unidos da América, o Irã recebeu um ultimato para abandonar seus programas nucleares e de mísseis ou enfrentar força militar. O objetivo é trazer o Irã de volta a um novo acordo nuclear, apesar do presidente dos Estados Unidos da América ter rompido o acordo anterior. Divulgando vídeos de seus vastos arsenais subterrâneos, o Irã parece acreditar que pode resistir a uma ação militar americana e israelense. No entanto, pistas de vídeos divulgados pelo Irã dessas instalações sugerem uma fraqueza evidente. Em resposta às ameaças do presidente, o Irã divulgou vários vídeos mostrando suas instalações subterrâneas. Eles são impressionantes, cobrindo dezenas de hectares cada, com oficiais iranianos vangloriando-se de sua capacidade de travar uma guerra inteira com segurança de dentro. Contudo, analistas atentos notaram uma falha crítica em todos os vídeos divulgados até agora. O Irã não divulgou um vídeo completo de suas instalações, mas mostrou longos trechos de corredores, todos enterrados profundamente no subsolo. O que é notável nesses longos clipes é a falta de portas à prova de explosão e outras características de segurança para limitar os danos à instalação por armas de destruição de bunkers. Geralmente, uma instalação subterrânea é compartimentada de forma semelhante a um submarino ou navio. Isso permite que o navio ou submarino receba água em uma área e simplesmente cele essa área, protegendo o resto do navio. Com estruturas subterrâneas, o conceito é o mesmo. Portas à prova de explosão em intervalos regulares isolam partes da instalação, limitando os danos causados por ataques de armas de destruição de bunkers. As portas à prova de explosão agem como uma barreira física que diminui o impacto da onda causada por explosivos detonados após cada barreira sucessiva. Contudo,
Nos vídeos do Irã até agora, não se vê nenhuma porta à prova de explosão nos extensos corredores e passagens exibidos. Isso implica que ou o Irã cometeu um erro grave, ou crê que suas instalações estão fora do alcance de qualquer coisa além de uma arma nuclear, a qual eles têm ciência de que os Estados Unidos da América jamais usariam para atacar. E pode haver um motivo para a confiança iraniana, de acordo com Teherã. Algumas dessas instalações são construídas a até 1.300 a 1.600 pés subterrâneos, quase um terço completo de uma milha de pedra sólida entre a superfície e a estrutura. A América tem sido muito reservada sobre as reais capacidades de seus melhores destruidores de bunkers, o GBU-57 e o GBU-72. Fontes públicas afirmam que ambas as armas penetram apenas uma fração dessa profundidade, mas usam explosões para danificar estruturas muito além de sua capacidade total de penetração. Com o aumento da tensão no Oriente Médio devido ao influxo de armas, navios, aeronaves e pessoal americano, a questão é: quem vencerá, a Força Aérea dos Estados Unidos da América ou as instalações subterrâneas do Irã? Apenas uma coisa é previsível. Historicamente, o exército dos Estados Unidos da América costuma cumprir suas promessas. Militares russos são conhecidos por inventar capacidades, enquanto os Estados Unidos da América tendem a mantê-las em segredo. Mas quando você afirma suas capacidades, seus inimigos geralmente descobrem que você estava falando a verdade. Com 30% da frota de bombardeiros stealth dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, em breve será revelado quem estava certo e quem estava errado. O que você acha do uso de bombardeiros B-2 Spirit em ataques de precisão como este? Você vê isso como uma demonstração de força necessária ou uma escalada excessiva? Deixe suas opiniões nos comentários abaixo. Confira agora o plano do Irã para a Terceira Guerra Mundial ou clique neste outro vídeo.